Então o que ele fez? Ele só me tirou da escolinha e me levou pro clube. E daí eu fiquei, sub-9, 10, 11, 12, com 13 eu fui morar no clube. Aí fiquei 13, 14, e aí começou as coisas a acontecerem de uma forma um pouco mais séria, porque até os 14, na verdade, a gente só treinava 2, 3 vezes na semana. Então, mas mesmo assim eu já ficava no clube. E daí teve uma época em que eu comecei a alternar a minha vida profissional. Eu fui competir, uma competição aqui em Belfor Roxo de escolas, e daí precisava alguém para poder fazer o atletismo. Eu fui correr no atletismo. Fui e ganhei a competição aqui de Belfor Roxo sobre escolas estaduais, que eu estudava aqui, né, na época. Já joguei muito jab. E beleza, e daí, tipo, tranquilo. Acabou que eu fiz um tempo muito bom. A Vila Olímpica de Belfor Roxo, na época eu tinha uma treinadora chamada Suelen, ela tinha uma parceria com a escola de atletismo da Mangueira, da escola de samba. Aí a gente teve uma competição de Vila Olímpicas, Belfor Roxo, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Mangueira, e aí eu fui convidado pela Vila Olímpica de Belfor Roxo para poder competir e representar a Vila Olímpica. Só que, tipo, pra mim era só mais uma corrida, não tinha noção do que representava. Quando eu fui ver, ia ser em Nova Iguaçu, na Vila Olímpica de Nova Iguaçu. Acabou que eu fui e ganhei a corrida representando a Vila Olímpica de Belfor Roxo. E eu treinando ainda, nessa época eu treinava também, então, tipo, eu intercalava. Segunda e quinta eu fazia atletismo, terça, quarta e sexta eu ia pro futebol. Acabou que por eu ter feito um tempo muito bom pela Vila Olímpica de Belfor Roxo, isso com 14 anos, se eu não me engano, eu recebi um convite da Vila Olímpica de Belfor Roxo para poder representar a Vila Olímpica no estadual, aqui no Rio de Janeiro. Aí eu fui, no Maracanãzinho, cheguei lá, Ganhou de novo? eu era o único de Belfor Roxo, representando Belfor Roxo, mas aí já era uma competição estadual. Tinha o atletismo do Vasco, tinha o Miésimo da Silva, que era uma escola muito boa, tinha o Fluminense, tinha a própria Mangueira, que era uma potência, e eu sozinho, com o uniformezinho da Vila Olímpica de Belfor Roxo. O único Belfor Roxo. O único. Fui competir com os caras, ganhei e bati o recorde estadual sub-14, pô. Só isso. Era a prova de velocidade e resistência, era 1000 metros. Então, tipo, a prova durava 3 minutos e pouco. O recorde na época era 3:29, eu fiz 3:17. Baixei 12 segundos o tempo. E daí o pessoal ficou maluco comigo, querendo que eu me tornasse atleta profissional de atletismo. Aí eu fui convidado pela Mangueira a competir pela Mangueira. Comecei a ganhar uma ajuda de custo, e isso intercalando atletismo e futebol, isso com 14 anos de idade. E daí eu fui competir algumas competições pela Mangueira, já sendo patrocinado pelo Olímpicos com 14 anos. E fui ganhando tudo, irmão. Só que chegou um dia que eu tive que decidir. Porque aí no Sub-15 já começa a categoria infantil, que é Campeonato Carioca, aí já começa a treinar todos os dias. Uhum. Aí, tipo, eu falei, pô, e agora, cara? O que eu vou fazer da minha vida? Eu lembro que o treinador da Mangueira veio, me ofereceu um salário muito, tipo, bom pra época, né? Me ofereceu moradia para ir pro centro do Rio, para poder morar lá e tal. Eu falei, irmão, quero não. Vou pro futebol. Aí foi quando eu, com 14 para 15 anos, eu larguei o aço mesmo no futebol, e aí as coisas começaram a acontecer. Aí no Sub-15 do Nova Iguaçu a gente foi vice-campeão carioca. Aí no Sub-17 pelo Nova Iguaçu também a gente chegou na semifinal também, tirando sempre um grande, que na maioria das vezes entra os 4 grandes do Rio. Mas a base do Nova Iguaçu é uma base muito boa, muito uma forte. das melhores do Rio. Então aí acabou com no Sub-15 eu fui pra final do Carioca, no Sub-17 a gente chegou na semifinal com 18 anos, que já foi em 2012. Foi quando a gente foi vice-campeão estadual. Aí, o Felipe mandou aqui, o café é fruto da terra. Fruto da terra. Lá tem um banner meu no Nova Iguaçu, pô. Tem um banner meu lá dando uma bicicleta lá no Nova Iguaçu estampado assim na parede e tal. O pessoal sempre que vai lá me marca. E daí no Sub-20, meu primeiro ano no Sub-20, a gente foi vice-campeão estadual também. Perdeu uma final aqui no Rio de Janeiro pro Fluminense. Aí foi quando a Trafic, que na época era uma empresa de futebol muito conceituada, o Desportivo Brasil, eles vieram aqui e me levaram pra São Paulo. Aí foi quando profissionalmente as coisas começaram a acontecer, O irmão. teu apelido é o café? Café. Eu tava conversando aqui em off aqui, eu falei que eu fui ver um X2 na Bomboneira. Foi teu, cara. Foi isso. Foi dele. O jogo que eu fui ver foi dele, mano. Eu não sabia. E eles falaram um monte de nome aqui, Não, a de gente tava jogador. falando de jogador, agora que não botou aqui café. Eu falei, pô, café. Eu tô achando que tá falando do outro cara aqui. Eu fui ver o jogo do cara. Mas, tipo, o apelido é mais a galera só íntima mesmo. Aham. Tipo, no futebol, Aham. fora, ninguém me conhece assim. Não, mas